Oi, tia Karen. Tudo bom, tia Marta? Tudo bem. Olá, crianças. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer uma aula bem linda para vocês. Nós estamos falando sobre a casa do nosso amigo. O que a gente vai fazer na casa do nosso amigo, tia Karen? Nós já aprendemos que a casa do nosso amigo é a igreja. Igreja, nós já aprendemos isso. Já aprendemos que na casa do nosso amigo a gente louva a Deus. E hoje nós vamos aprender uma outra coisa que nós fazemos na casa do nosso amigo. A aula tá linda. Chama o papai, chama a mamãe. A aula tá linda, linda, linda. Mas antes de a gente começar a aula, tia Karen, vamos só falar uma coisa para as crianças? Vamos. Que nós temos assim uma coisa assim que vai acontecer muito legal. Agora, crianças, a gente vai voltar para a escola, né? A pandemia, não sei o que vai acontecer aí, porque nós estamos orando e Deus vai cuidar de nós. Se você, criança, voltar para a escola, você também vai voltar aqui para a nossa igreja. E nós estamos preparando uma novidade, uma surpresa bem Uau. Linda para você, criança. Vai ser muito, muito lindo o que vai acontecer. Então, acho que o mês que vem vai estar tudo pronto e você, criança, vai ver a nossa novidade. Oba! Não é, tia Karen? Vamos começar nossa aula? Vamos. Então vamos cantar? Vamos. Minhas mãozinhas assim, bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Minhas mãozinhas assim, bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Sei que me escutas, pois sei que me ama demais. Jesus responde e satisfaz. Assim meu coração satisfaz. Assim meu coração. Papai do céu querido, Papai do céu querido, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Porque estamos na tua presença. Porque estamos na tua presença. Estamos aqui para te adorar, e aprender da tua palavra. Queremos te pedir para que o Senhor venha abençoar, as nossas vidas. É o que nós te pedimos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, a gente gosta de ir no parque, não gosta? Ai, uma delícia. É muito bom, não é? A gente vai no parque para brincar. A gente vai na escola para aprender. E a gente vem à igreja para o quê? Para falar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. A oração, que é falar com Deus. O que é oração, tia Karen? Falar com Deus. Falar com Deus. E hoje, ó, tá aqui a nossa classe, ó. As crianças todas falando com Deus. Aqui, essas crianças que estão aqui, estão representando a nossa classe Cordeirinhos de Jesus. Não é, tia Karen? Olha, um monte de criança orando. E nós vamos hoje falar sobre a oração. Nós vamos hoje falar com as crianças sobre o que é falar com Deus.
Deus é o nosso maior amigo. Não tem maior amigo do que Deus. Tem, tia Karen? Não, para mim não tem. Então, quando você fala com Deus, você está falando com o seu melhor e maior amigo. E quando você fala com Deus, claro que é em oração, Ele recebe a sua oração. É assim, ó, quer ver? Vamos fazer de conta que, ó, crianças, essa peça aqui, esse pirex, é a igreja, tá? A vela... Pode acender, tia Marta? Pode, tia Karen. É Deus. Tá? E essas aqui, olha, essa aguinha aqui, são as orações das crianças. Me ajuda, tia Karen. Isso aqui são as orações das crianças. Olha, as crianças estão dentro da igreja e estão depositando a oração. Olha só, clamando a Deus, estão pedindo a Deus, estão agradecendo, estão fazendo a oração, falando com Deus, falando com o Papai do céu. E quando você ora, olha o que acontece com a sua oração. Ele responde a oração porque a oração vai subindo. Olha só o que está acontecendo. Olha aqui. A oração está subindo, 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 subindo. Está indo lá para o trono do Senhor. Vocês estão vendo? Olha só. Está subindo a oração. Vocês estão vendo? A oração que estava aqui fora está subindo. É isso que acontece com as nossas orações. Elas vão subindo até chegar lá no trono do Senhor. Ele recebe e responde às nossas orações. Oh, que legal. Mas sabe, tia Karen, ele tem maneiras de responder às nossas orações. Existem 3 maneiras dele responder às nossas orações. Sim, espere e não. Às vezes a pessoa recebe um não e acha ruim. Mas não é ruim, é bom. A resposta do Senhor para as nossas orações é a melhor coisa. É igual um semáforo. Você vai gravar isso, as respostas do Senhor, de 3 maneiras. O vermelho é não. Quando Deus responde não, quando aquilo que você está pedindo não é bom para você. Às vezes, você pede uma coisa que não vai ser bom para você. E Deus já conhece a sua vida, conhece o seu futuro, e Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Então, Ele fala, não, eu tenho coisa muito melhor para você. Então, a resposta é não. É nananina não, nananina não. Mas é uma boa resposta, porque Ele sabe o que é melhor. Ou então, Ele pode falar, espere. Quando Ele fala assim, espere, que é o amarelo, você tem que esperar, porque por 2 motivos. Ou porque ainda você não está pronto para receber aquela bênção, ou ainda não é o tempo. Às vezes você quer aquilo, mas ainda não está na hora. Então você tem que esperar na vontade do Senhor, que é um bom motivo e é uma boa resposta. Esperar, tá certo? Ou então ele responde sim. Uau, que é a melhor resposta. Não é que todo mundo espera, que está na hora, que é bom para você e Ele vai te dar. Então, tem essas 3 maneiras de Deus responder às nossas orações. Mas quando que eu devo orar, tia Karen? Quando que eu devo orar? Quando que eu devo orar? Eu devo orar quando eu estou triste. Quando eu estou triste. Às vezes você fica magoado, alguém fala alguma coisa para você, alguém zomba de você lá na sua escola, ou lá na sua casa, alguém fala alguma coisa para você e você fica triste, não é mesmo? Às vezes alguém que você gosta tanto de você se afastou de você, ou alguém feriu você e você fica tão triste, tão triste. E aí o que você faz? Você pega e vai orar, você vai falar com Deus e você vai diante do Senhor, você vai derramar toda essa tristeza, toda essa amargura e o Senhor vai tirar isso tudo do seu coração e vai te dar um coração bem alegre. Ou então, quando você deve orar? Quando você está zangado, você deve orar? Sim. Às vezes você fica com muita raiva de alguém fez alguma coisa para você e você está tão zangado. Mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Se você ficar com raiva, você não pode pecar. Porque tem muita gente que fala assim, olha, vou orar, mas olha, eu não sei não, hein? Eu vou à luta, eu vou me vingar. Mas você tem que orar e pedir para o Senhor não deixar você pecar. Você não tem que devolver na mesma moeda. Você não tem que fazer de novo o que a pessoa fez com você. Não. Você não deve querer a vingança. Você vai falar para o Senhor e entregar aquilo na mão do Senhor. E aquela pessoa que se entenda com Deus. Amém? Então nós devemos buscar a Deus também quando estamos zangados, não é mesmo?
E quando a gente está doente, tia Karen? Também. Ai, quando a gente está doente, a gente fala assim, mamãe, me dá um remedinho, minha cabeça está doendo, minha barriga está doendo, um remedinho. Mas você deve orar, porque o nosso Deus é o médico dos médicos. E quando a gente ora, o milagre acontece, Ele nos cura. Então, quando você estiver doente, você vai e ora ao Senhor, tá bom? Então, nós devemos orar também quando estamos felizes? Ah, é tão bom, né? A gente está feliz, então a gente vai orar. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Agradecer a Deus pela nossa família. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós devemos agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo. Então, quando você está feliz, você vai lá e agradece a Deus. Senhor, Tu és tão bom para mim. Eu estou aqui com o meu coração cheio de gratidão. Em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por mim. Então, crianças, nós devemos orar. Que horas nós devemos orar? Todas as horas, em todo o tempo, a gente deve estar orando, agradecendo a Deus. Quando você acorda, agradece a Deus por mais um dia de vida, agradece a Deus por mais um dia lindo que Ele te dá. Na hora que você for se alimentar, agradece a Deus pelo alimento. Quantas pessoas não têm o que comer e você tem a sua casa, você tem um prato de comida, uma mesa limpinha para comer. Quando você for dormir, agradeça a Deus um dia que está terminando. Agradeça a Deus a cama quentinha que você tem. Quantas crianças não têm essa cama quentinha? Então, nós devemos ser gratos a Deus. Em todo o tempo, nós devemos agradecer a Deus. Amém? Então, crianças, nós devemos orar, que é falar com Deus em todo o tempo. Amém, crianças? Então, crianças, quando a gente vai orar, a gente vai fechar os olhos. Cadê sua filha? Nós vamos fechar os nossos olhos. Olha só. Fechamos os nossos olhos. Ó, não vale ficar querendo espiar não, hein? Não fica espiando não. Não. Nós vamos fechar os nossos olhos. Por que a gente tem que fechar os olhos, tia Marta? Porque senão você fica prestando atenção em outras coisas e você perde a atenção. E quando a gente está muito feliz, que a gente está querendo muito uma coisa, você fecha o olho e fala, olha, eu estou até sonhando com coisa boa. Não é assim? E quando você fala com Deus, é a melhor coisa. Então, não precisa ficar espiando assim não, ó, tia Karen. Não, vamos fechar bem, né, os nossos olhinhos e vamos falar com Deus. É assim que a gente vai orar. Como que é, tia Karen, a gente vai juntar as nossas mãos. Tia Marta, ela está de olho aberto. Fecha os olhinhos para a gente orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Olha só, de olhinho fechado, a gente vai orar e falar com Deus. E agradecer a Deus por tudo. É assim que a gente ora, não é mesmo, tia Karen? É, e qual é a oração que a gente deve fazer? Olha, eu até trouxe aqui, olha, quem veio aqui, olha, ela sabe orar. E ela sabe orar, quer ver? Olha, eu vou pôr só um pedacinho, não vou deixar tudo não, ó. A oração do Pai Nosso. É uma oração linda, linda, linda que nós temos na nossa Bíblia, que é como nós devemos orar. E hoje nós vamos falar sobre uma história muito, muito linda que aconteceu lá na Bíblia. Uau! Está lá na nossa Bíblia essa história. Está aqui na Bíblia, ó. Está aqui na Bíblia, no livro de Atos. Está aqui na nossa Bíblia a história que eu vou contar hoje para vocês. A história é sobre Pedro. Sabe, crianças? Pedro foi uma pessoa que viveu no tempo de Jesus. Pedro, ele andou com Deus, com Jesus, ele conheceu Jesus, ele foi discípulo de Jesus. E um dia ele estava com Jesus e Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Aí ele falou, te amo, Jesus. Mas Pedro, tu me amas mesmo? Te amo, Jesus. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que quer dizer isso, criança? Cuida da minha igreja, cuida dos meus crentes, cuida do meu povo. E Pedro, ele se transformou, ele era uma pessoa irada, mas quando Jesus falou com ele, Pedro se transformou num pescador de homens e ele saiu pregando o evangelho, falando de Jesus, do amor de Jesus para todo mundo. Mas sabe, tinha um rei lá em Jerusalém, muito mau, chamado Herodes, que ele não queria que falassem de Jesus, de jeito nenhum, ele não queria. Mas a igreja vivia em oração, o povo de Deus lá ficava orando dentro da igreja e quando saía da igreja também ia para casa e orava. E Pedro saía pregando em todo lugar. Mas esse rei, ele perseguia os cristãos. Ele não queria que os cristãos pregassem a palavra. Sabe o que ele fazia? Ele prendia, ele batia, até matar. Ele mandava matar
os cristãos, ele não queria que falassem de Jesus. E aí, o que aconteceu? Um dia, Pedro foi preso, foi parar na cadeia, olha só, ficou lá na prisão, algemaram Pedro, amarraram as correntes em Pedro, e Pedro ficou lá, orando, mas estava preso. E o povo estava na igreja, o povo de Deus estava lá na igreja, todo orando por Pedro, para que Deus tirasse o Pedro daquele lugar. Pedro precisava continuar fazendo o trabalho que Jesus mandou ele fazer. Mas Pedro continuava preso. E eles estavam orando, mas sabe, crianças, numa noite, Pedro estava na prisão, estava cheio de soldado em volta dele, cuidando dele, para que não acontecesse nada para ele fugir de lá. De repente veio um clarão do céu. Quando veio esse clarão do céu, apareceu um anjo. E apareceu um anjo, nessa hora que o anjo apareceu, aquela corrente que estava prendendo Pedro, saiu. E como que aconteceu, tia Kari? Olha o que aconteceu. Saiu a corrente que prendia Pedro e caiu no chão. Ficou caída lá no chão. E o anjo falou assim para Pedro, vem comigo. E Pedro saiu andando, as portas da prisão se abriram. Pedro saiu andando com aquele anjo. Pedro passou pelos guardas e ninguém fez nada, ninguém estava enxergando Pedro. Pedro achava que estava sonhando, ele não sabia o que estava acontecendo. E quando ele chegou fora da prisão, o anjo desapareceu. Uau! Pedro agora estava livre. E ele pegou e foi lá na casa de Maria, onde eles estavam orando. E ele foi lá e bateu. Quando ele bateu, tinha uma criança lá, Rod foi lá e abriu só um pouquinho da porta. Aí, quando ela foi abrindo, ele escutou a voz, Pedro, abre a porta, sou eu. Ela, a voz é de Pedro, Ela voltou correndo e falou assim, Pedro está aí fora, está aí na porta. Aí eles falaram assim, essa menina não deve bem da cabeça, não. Como Pedro está na prisão? Não, ele está aí na porta. Não é Pedro, deve ser o anjo que cuida dele. E eles correram lá. Quando eles abriram a porta, quem que era, crianças? Quem que era, tia Karen? Era Pedro, olha lá. Pedro agora estava livre. E eles puderam ver Pedro e agradecer a Deus. E Pedro contou para eles como ele tinha saído da prisão, que Deus enviou um anjo. É assim que Deus faz. Ele cuida dos seus. Quando você ora, ele manda até anjos aqui para cuidar de você e para fazer o que você quer. Coisa maravilhosa é a gente orar e pedir a Deus que cuide de nós. Tia Karen, quais são os tipos de oração? Como que a gente pode saber quais são os tipos de oração? Nossa, tem muitos tipos, né, tia Quais Marta? são os tipos? Esse aqui, por exemplo. Confissão. O que é uma oração de confissão? Você vai confessar a Deus que você é falho, que você falhou, que você pecou. E depois, o que você vai fazer? Pedir perdão. Quando você confessa, pede perdão. E o Senhor vai te perdoar. Não é mesmo, tia Karen? É verdade. E também, olha, tem a oração da intercessão. Você vai pedir, você vai interceder a Deus. Você vai ver para quem que você vai pedir. Por quem que você vai pedir. E também você vai fazer a oração da gratidão. Agradecer a Deus, nós já falamos por tudo que você tem. E você vai também fazer uma oração do louvor. É agradecer a Deus e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Não é mesmo? E tem o último tipo de oração, que é a oração de adoração. Você vai falar para o Senhor, Senhor, Tu és tão bom, Tu és tão poderoso, Tu és tão bom para mim. E agora, por quem que você vai orar? Vamos ver, tia Karen? Vamos. Por quem que nós vamos orar? A primeira pessoa que você vai orar, pela sua família, por você, pelo papai, pela mamãe, pelo seu irmão, pela vovó, pelo vovô. Você vai orar pela sua família. Ah, mas eu vou orar também pelo mundo. O mundo está tão ruim, o mundo está doente, o mundo está com pandemia, o mundo está no pecado. E nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia do mundo e salve o mundo de todo o mal. Nós também devemos orar, olha só, pela saúde. Nós temos tantas pessoas doentes, internadas, doentes em casa, doentes nos hospitais. Orar pela nossa saúde, orar pela saúde das pessoas que nos rodeiam, não é mesmo? Devemos orar também, crianças. Olha só, pela nossa igreja. Vamos pedir para que o Senhor abençoe a nossa igreja, que os cultos sejam maravilhosos, que muitas pessoas venham
orar e adorar a Deus na nossa igreja, para que tudo seja abençoado na nossa igreja. Me ajuda. E também, crianças, nós devemos orar pelo nosso pastor. Sim, vamos orar para que o Senhor abençoe, dê saúde, dê autoridade, dê palavra para o nosso pastor. E também vamos orar pelos nossos amiguinhos. Aquele amiguinho seu da escola, o seu amiguinho da igreja, orar por aquele amiguinho seu que está doente, aquele seu amiguinho que não conhece Jesus, que ele venha conhecer Jesus e chame Jesus para morar no seu coração. Olha que coisa mais linda é a gente ter uma vida de oração ao Senhor Jesus. Não é coisa linda, crianças? E agora, tia Karen, nós vamos falar para as crianças assim, olha, você vai orar todo dia. E você pode escolher algum tema para você estar orando. É igual uma pizza, olha só. A pizza da oração. Olha que gostoso. Você pode orar e fazer assim, olha. Cada dia é como se fosse aqui. Cada dia é um pedacinho dessa pizza, olha. Você pode orar hoje pelos missionários. Depois você pode orar pedindo paz. Tem tanta gente em guerra no mundo, né? Vivendo, brigando. Você pode pedir a paz, você pode pedir saúde. Olha só, cada dia você tem um tema para você orar pela sua família. Olha só, igualzinho uma pizza. Orar pela nossa igreja. E você vai orar também, olha, pelas autoridades. Quem são as autoridades? São as autoridades que Deus constituiu na nossa vida. É o prefeito, o presidente, o governador. São essas pessoas que são autoridades na nossa vida. Orar pelo pastor. O pastor é a nossa autoridade espiritual na nossa vida. Nós devemos obedecer e fazer o que o pastor fala, porque ele é o guia que vai nos levar para o céu. E orar também pelos nossos amiguinhos. Olha só quantos temas que a gente tem para orar. Então, nós podemos orar bastante e todos os dias. Amém, tia Karen? Amém. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar o nosso cântico de oração. Oba! Vamos lá, tia Karen? Vamos. Ele é lindo. Olha só. Olha que alegre que ele é. Lindo, então, lindo, vamos lá. Lindo. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não ore a Bíblia, não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. E a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Lindo, né? Lindo demais. Não vai me dizer que chegou a hora da gente terminar. Chegou a hora. Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula tão linda e abençoada. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa aula tão linda e abençoada, que nós aprendemos como é importante falar com o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nos dando saúde,
nos dando inteligência e sabedoria, Senhor. Agora te pedimos, continua conosco nesta semana, que nós possamos lembrar de cada detalhe desta linda lição que nós aprendemos hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos, crianças. Beijo, tia Karen. Até a semana que vem. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Você e a sua família, minha criança querida.